E se eu te dissesse que algumas das estrelas mais brilhantes do mundo apagaram sua luz da forma mais inesperada, absurda ou devastadora que você possa imaginar? Não estamos falando de finais comuns. Estamos falando de destinos tão intensos que parecem saídos de um filme, mas são dolorosamente reais. Desde ícones do soul que previram sua própria despedida em uma música, até jovens promessas que morreram, como se o roteiro de sua série tivesse vazado para a vida real. Charmaine Maxwell. A vida está cheia de ironias que desafiam nossa compreensão da realidade. Charmaine Machi Maxwell, integrante do grupo de RNB Browstone, é um exemplo de como um acidente doméstico pode interromper uma carreira promissora e chocar todos ao seu redor. Em 27 de fevereiro de 2015, a notícia de sua queda deixou fãs e colegas igualmente perplexos. Maxwell, nascida na Guiana e criada nos Estados Unidos, ganhou fama na década de 1990 como integrante do Browstone, grupo conhecido por sucessos como If You Love Me. Sua voz marcante e presença de palco contribuíram para o sucesso do grupo, consolidando-o na cena do RNB. Após anos de dedicação à música, Maxwell também se aventurou na produção e composição, demonstrando sua versatilidade artística. No dia fatídico, Maxwell voltou para casa em Los Angeles, depois de assistir ao jogo de futebol do filho. Segundo relatos, enquanto apreciava uma taça de vinho, ela sofreu uma queda que fez o copo se quebrar e causou um ferimento fatal em seu pescoço. Seu marido, o produtor musical Karsten Souchok, a encontrou ensanguentada e chamou os serviços de emergência. Apesar dos esforços médicos, Maxwell foi declarada morta no hospital. Antonio Mason. No mundo do basquete, poucos jogadores deixaram uma impressão tão duradoura quanto Anthony Mason. Conhecido por seu físico imponente e estilo de jogo aguerrido, Mason se tornou um símbolo de força e determinação na NBA. No entanto, sua vida foi interrompida em 28 de fevereiro de 2015, quando faleceu aos 48 anos, devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. Mason começou sua carreira profissional em 1988, mas foi durante seu tempo no New York Knicks, na década de 1990, que alcançou a fama. Sua defesa firme e habilidades em quadra o fizeram se destacar, contribuindo significativamente para o sucesso do time. Em 1995, ele foi premiado como o melhor sexto homem da NBA. Um reconhecimento pelo seu impacto vindo do banco de reservas. Fora das quadras, Mason era conhecido por seu carisma e conexão com a comunidade. Ele participava ativamente de programas para jovens e sempre se mostrava acessível aos fãs. Sua morte surpreendeu muitos, pois, apesar de sua aparência robusta, ele enfrentava problemas de saúde, que não eram evidentes para o público. Após sofrer um ataque cardíaco, ele passou por várias cirurgias, mas acabou sucumbindo à doença. Artemus Lamont Bentley. A indústria do entretenimento já viu talentos promissores partirem cedo demais, e Lamont Bentley é um exemplo disso. Conhecido por seu papel como Jack Kimball na série Moesha, Bentley conquistou corações com sua interpretação genuína e carismática. Tragicamente, sua vida terminou abruptamente em 19 de janeiro de 2005, em um acidente de carro em Los Angeles. Nascido em Milwaukee, Wisconsin, Bentley se mudou para Los Angeles para perseguir seu sonho de atuar. Além de Moesha, ele participou de filmes como The Wash e Tales from the Hood, demonstrando sua versatilidade como ator. Sua carreira prometia um futuro brilhante em Hollywood. Na noite de sua morte, Bentley dirigia sozinho quando perdeu o controle do veículo na rodovia 118, sendo lançado para fora do carro e morrendo na hora. Ele tinha apenas 31 anos. Joana Borgella. Uma mulher pode desafiar os padrões de beleza, conquistar a indústria do entretenimento e, ao mesmo tempo, se tornar um farol de esperança, enquanto enfrenta uma doença mortal. A história de Joanne Borgella responde com um sim absoluto. Desde muito jovem, Joanne quebrou barreiras sem pedir licença, mostrando ao mundo que a beleza vinha em todos os tamanhos e que a força podia se esconder atrás de um sorriso radiante. Nascida no Brooklyn, no estado de Nova York, e criada em Uniondale, Long Island, Joanne era filha de uma família haitiana profundamente religiosa e unida.
Desde a adolescência, sonhava em cantar, desfilar, posar e se conectar com milhares de pessoas. Mas seu porte físico, longe de se alinhar aos padrões impostos pela moda, era motivo de críticas. Ainda assim, Joanne tinha uma convicção tão forte quanto seu talento. Ela não ia mudar para se encaixar. Seria o mundo que teria que abrir caminho para ela. Shirley Ann Enfield. Será que uma risada pode ecoar mesmo depois da morte? Para quem conheceu ou admirou Shirley Ann Enfield, a resposta é clara. Seu humor contagiante, sua energia explosiva e sua presença inconfundível na tela a transformaram em um ícone da comédia afro-americana durante as décadas de 70 e 80. No entanto, sua história também carrega uma luta silenciosa e uma despedida solitária, que contrastaram com as gargalhadas que provocou em milhões. Shirley nasceu em Asheville, Carolina do Norte, no mês de julho de 1948. Desde muito jovem, senti que nasci para o palco. Sua mãe, que trabalhava como doméstica, a incentivou a correr atrás de seus sonhos. Embora tenha estudado brevemente no Morriston College, no Tennessee, ela largou tudo para se mudar para Los Angeles e seguir uma carreira no mundo do entretenimento, com apenas alguns poucos dólares no bolso e uma confiança à prova de balas. Sua grande oportunidade chegou quando ela enviou uma fita com um de seus monólogos para o programa de Flip Wilson. A resposta foi positiva e quase imediata. Pouco tempo depois, ela já estava dividindo o palco com os grandes nomes da época e encantando o público com seu estilo direto e espirituoso e sem filtros. Em 1976, alcançou fama nacional com o papel de Shirley Wilson, a garçonete sarcástica da série What's Happening? Sua personagem não só arrancava risadas, mas também refletia a realidade de muitas mulheres negras trabalhadoras, com uma autenticidade que era rara na televisão daquela época. Simone Battle. O que acontece quando o brilho do palco não consegue iluminar as sombras internas? A história de Simone Battle é um exemplo marcante de como a fama, o talento e a beleza não são suficientes para silenciar as lutas silenciosas que muitas pessoas enfrentam. Sua partida não só abalou a indústria do entretenimento, mas também abriu um diálogo necessário sobre saúde mental e a pressão que os jovens artistas enfrentam. Simone Cherise Battle nasceu em Los Angeles, Califórnia, no mês de junho de 1989. Desde muito pequena, ela demonstrava aptidões artísticas, cantava, atuava, dançava e sonhava com palcos cheios de luzes. Seu talento era natural, sua presença magnética. Depois de terminar o ensino médio, ela frequentou a Universidade do Sul da Califórnia, enquanto começava a trabalhar em sua carreira musical. E Stephanie Mosley. Como é possível que uma vida vibrante, cheia de ritmo, sonhos e talento, seja interrompida num instante pela violência mais absurda? Stephanie Mosley representava a elegância do movimento, a energia da dança transformada em arte, mas também a fragilidade que pode se esconder em um relacionamento íntimo. Sua história não nos comove apenas pelo seu desfecho, mas por tudo o que prometia. Stephanie nasceu em Los Angeles, Califórnia, no mês de fevereiro de 1984. Desde muito pequena, ela demonstrou uma inclinação natural para a dança. Ela não apenas dançava, mas fazia isso com uma graça que hipnotizava quem a assistia. Entrou em escolas especializadas, treinando balé, hip hop e jazz, moldando seu corpo e sua expressão, para se tornar uma intérprete completa. Willie Rapir. O que acontece quando uma estrela começa a brilhar justamente antes de se apagar? A vida de Willie Rapir foi breve, mas sua passagem pelas telas deixou uma marca tão intensa que até hoje desperta admiração. Com um talento magnético e uma presença que transcendia o roteiro, Rapir parecia destinado a se tornar um dos grandes atores afro-americanos de sua geração. No entanto, o destino tinha outros planos. Willie nasceu em 5 de maio de 1969, na Virgínia Ocidental. Desde jovem, ele demonstrou uma inclinação natural para a arte dramática. Tinha aquela rara capacidade de interpretar emoções profundas, sem exagerar, um dom pouco comum entre atores jovens. Depois de se formar no teatro, sua grande oportunidade chegou quando foi escolhido para interpretar Michael Jackson no filme para televisão The Jacksons: An American Dream,
exibido em 1992. Whitney Houston. Uma voz pode conquistar o mundo e, ao mesmo tempo, não salvar quem a possui. Na história da música contemporânea, poucos nomes ressoam com tanta força quanto o de Whitney Houston. Seu talento vocal era tão extraordinário que parecia não pertencer a este mundo. No entanto, por trás de cada nota perfeita, escondia-se uma luta silenciosa, uma pressão esmagadora e uma dor que nem a fama, nem os prêmios, nem os aplausos conseguiram dissipar. Whitney nasceu em 9 de agosto de 1963 em Newark, Nova Jersey, em uma família profundamente ligada à música. Ela era filha da cantora gospel Cissy Houston, sobrinha de Johnny Varvick e afilhada de Aretha Franklin. Desde pequena, seu ambiente era repleto de corais, ensaios e gravações. Aos 11 anos, ela já cantava na igreja, onde sua voz se destacava por uma maturidade incomum. Tara Correia Mullen. Até que ponto uma vida pode refletir a ironia mais cruel quando a realidade imita a ficção? A história de Tara Correia Mullen é um daqueles relatos que, pela sua crueza, parecem saídos de um roteiro de cinema. No entanto, o trágico é que não foi uma história escrita, mas sim vivida, sentida e, infelizmente, encerrada antes do tempo. Tara nasceu em 24 de maio de 1989, em Westminster, Vermont, mas foi criada em Los Angeles, Califórnia. Desde pequena, ela demonstrava um carisma avassalador, uma personalidade magnética que não passava despercebida. Sua mãe, Mary Debra Correia, a apoiou em sua incursão no mundo artístico, embora tenha sido mais por acaso do que por estratégia que Tara encontrou seu lugar diante das câmeras. Apenas com 14 anos, sua grande oportunidade chegou quando ela tinha apenas 14 anos, ao ser escolhida para interpretar uma integrante de gangue chamada Graciela Reis na série dramática sobre prisão, Judy em M. Sua atuação foi tão convincente que chamou a atenção do público e da crítica. A paradoxo do seu papel, o de uma jovem presa pelo sistema e pela violência das gangues, contrastava fortemente com sua verdadeira personalidade, doce e sonhadora. Mas, como se fosse uma profecia, a ficção pareceu se entrelaçar com seu destino. É possível que um homem que irradiava alegria, ritmo e energia tenha partido deste mundo em completo silêncio? A história de Avi D, o carismático rapper que soube redefinir o hip-hop com positividade e dança, é uma daquelas perdas que ainda doem na memória coletiva. Sua música era uma celebração constante, um convite para se mexer, sorrir, viver. Por isso, sua partida, repentina e inesperada, deixou milhões sem palavras. Nascido como Dwight Hamilton Myers em 24 de maio de 1967 em Mandeville, Jamaica, e Avi D se mudou com sua família para Mount Vernon, Nova York, quando era criança. Lá, nas ruas de uma cidade vibrante e diversa, ele encontrou sua paixão pela música urbana. Mas, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele escolheu um caminho diferente: rimar sem vulgaridades, sem glorificar a violência, com batidas dançantes e mensagens positivas. Fred Reprise Belry. Será que uma risada pode se tornar o único escudo contra os demônios interiores? Fred Heron Belry soube fazer uma geração inteira rir com seus movimentos de dança exagerados, sua inconfundível boina vermelha e seu carisma que transbordava na tela. No entanto, por trás do personagem divertido, existe um homem com profundas batalhas pessoais. Sua história é um exemplo cru e honesto de como o sucesso pode ser tão avassalador quanto a queda. Fred Belry nasceu em 19 de março de 1951 em St. Louis, Missouri. Ele cresceu em um ambiente modesto e encontrou na dança uma forma de expressão e escape. Antes de se tornar ator, Fred era um talentoso dançarino profissional e fazia parte do grupo de dança The Lockers, que se apresentou em programas como Soul Train e popularizou o locking, uma forma de dança urbana repleta de gestos teatrais e poses dramáticas. A Aaliyah. Uma estrela pode atingir seu ponto mais brilhante, justamente antes de se apagar para sempre? A vida de Aaliyah Dana Albon, conhecida simplesmente como Aaliyah, foi como uma melodia doce e hipnótica, que foi interrompida bruscamente em pleno clímax. Seu estilo, sua voz e sua presença
redefiniram uma geração. Ela foi uma artista à frente de seu tempo, e sua morte deixou o mundo se perguntando até onde ela poderia ter chegado, se o destino não tivesse tirado o microfone de suas mãos. Nascida em 16 de janeiro de 1979, no Brooklyn, Nova York, e criada em Detroit, a Aaliyah começou a cantar desde pequena. Seu talento era inegável. Aos 10 anos, ela já se apresentava na televisão e, com apenas 14, lançou seu álbum de estreia Age, Ain't Nothing But a Number. Mais que um número, Suave GL, produzido por R. Kelly. Sua voz suave, mais poderosa, voz masculina em off e seu estilo único entre o R&B e o hip hop capturaram a atenção do público imediatamente. Michelle Thomas. Será que um sorriso pode ser tão radiante a ponto de esconder uma dor profunda, silenciosa e terminal? Michelle Thomas, lembrada por milhões como a doce e encantadora Mira Moncouze, em Family Matters, deixou uma marca indelével na televisão americana dos anos 90. Seu rosto irradiava alegria, sua voz era suave e sua presença transmitia calor. Mas, por trás daquela imagem radiante, travava-se uma batalha que acabou tirando sua vida, em uma idade injustamente precoce. Michelle Doris Thomas nasceu em 23 de setembro de 1968 em Brooklyn, Massachusetts, embora tenha crescido em Nova York. Filha do lendário saxofonista Dennis Thomas, membro do grupo Kool e The Gang, Michelle herdou não só a paixão artística, mas também a determinação de brilhar com luz própria. Ela estudou teatro na Montclair School of Art e participou de concursos de beleza juvenil, conquistando o título de Miss Talento no concurso Miss Black New Jersey. Tupac Shakur. Uma voz pode ser tão poderosa a ponto de continuar ressoando décadas depois de ter sido silenciada? A história de Tupac Amaru Shakur é muito mais do que a de um rapper assassinado. É a história de um poeta, um revolucionário, um filósofo das ruas que usou sua arte para refletir as injustiças do mundo ao seu redor. Tupac não apenas rimava, ele denunciava, educava e desafiava. E isso o transformou em lenda. Nascida em 16 de junho de 1971, no East Harlem, em Nova York, Tupac cresceu cercado pelo ativismo político. Sua mãe, Afeni Shakur, foi integrante do movimento Panteras Negra e estava grávida dele, enquanto enfrentava acusações federais de conspiração. Desde o começo, sua vida foi marcada pela resistência. A pobreza, a perseguição policial e a violência sistêmica faziam parte do seu dia a dia, e sua obra artística nunca ignorou essas realidades. Lynn Tidbell. Será que uma voz pode ser tão firme e maternal a ponto de alimentar a curiosidade de toda uma geração? Lynn Thigpen não precisou de escândalos, capas de revista ou manchetes para deixar sua marca. O trabalho dela foi silencioso, constante e profundamente significativo. Ela foi atriz, educadora e uma figura central no despertar cultural das crianças dos anos 90. Em um mundo de imagens rápidas e sons efêmeros, seu legado é prova de que o conhecimento também pode ser divertido. Nasceu em 22 de dezembro de 1948, em Joliet, Illinois. Desde pequena, era apaixonada por linguagem e artes. Estudou na Universidade de Illinois, onde se formou em inglês, e depois se especializou em ensino. Mas seu amor pelo palco era mais forte. Mudou-se para Nova York para estudar teatro, onde rapidamente se destacou por sua dicção perfeita, sua presença marcante e sua enorme capacidade expressiva. O notório B.I.G. Será que uma única voz pode contar as ruas, os sonhos e as tragédias de um bairro inteiro com rimas tão pesadas quanto poéticas? Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G. ou simplesmente Big G, transformou a crueza da vida urbana em arte narrativa. Seu estilo era como um beco iluminado por palavras, sombrio, direto, mas com um brilho que cativava. Sua morte, ainda sem solução, deixou mais perguntas do que respostas. Mas seu legado musical não parou de crescer. Big G nasceu em 21 de maio de 1972, no Brooklyn, Nova York, no coração do bairro de Bedford-Stuyvesant.
Ele era filho único de uma mãe jamaicana, Voleta Wallace, que trabalhava como professora de pré-escola. Desde pequeno, Christopher demonstrou grande inteligência e um vocabulário impressionante. Apesar de suas habilidades escolares, ele foi seduzido pela vida nas ruas, pelo tráfico de droga e pela necessidade de sobreviver em um ambiente marcado pela pobreza e violência. Michael Taliaferro. Será que um rosto duro pode esconder uma das almas mais calorosas da indústria do entretenimento? Michael Taliaferro, conhecido por seus papéis como durão, vilão ou capanga em filmes de ação e comédia, foi muito mais do que o estereótipo que Hollywood lhe atribuiu. Sua vida foi marcada por contrastes. Foi atleta antes de ser ator, um homem de coração generoso por trás de uma expressão intimidadora, e um exemplo de que a aparência não define a essência. Nascido em 29 de agosto de 1961 em Fort Worth, Texas, Taliaferro cresceu em uma família trabalhadora. Desde jovem, destacou-se no futebol americano, onde seu porte físico lhe abriu portas. Frequentou a Texas State University e depois jogou na Canadian Football League, defendendo as cores do Saskatchewan Roughriders. Mas, além dos campos, Michael sempre sentiu uma forte atração pela atuação. Seu sonho era o cinema e, pouco a pouco, foi alcançando esse objetivo. Florence Griffith, Joyner, Flujo, a velocidade pode ter estilo? No caso de Florence Griffith Joyner, a resposta foi um sonoro sim. Conhecida mundialmente como Flujo, essa atleta não só quebrou recordes de velocidade, que ainda permanecem intactos, como também revolucionou a imagem do esporte feminino, com sua aparência glamourosa, sua criatividade e sua atitude avassaladora. Ela era uma superestrela dentro e fora das pistas, um furacão de poder, elegância e mistério. Nasceu em 21 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia. Desde jovem, ela mostrou habilidades excepcionais para correr. Criada em um ambiente humilde junto com seus 11 irmãos, encontrou no atletismo uma forma de escapar e se superar. Começou a competir nas ligas escolares e depois na universidade, onde desenvolveu não só sua técnica, mas também sua identidade visual, unhas longas, penteado chamativo e macacões de uma perna só que se tornariam sua marca registrada. Natalie Desselle Hyde. Será que uma atriz coadjuvante pode se tornar o coração emocional de cada cena em que aparece? Natalie Desselle Hyde não foi o nome principal nos grandes cartazes de Hollywood, mas certamente foi no coração de quem a viu brilhar. Seu talento está na autenticidade, nessa capacidade de representar a mulher negra comum com uma humanidade tão genuína, que quebrava estereótipos um sorriso de cada vez. Nascida em 12 de julho de 1967 em Alexandria, Louisiana, Natalie cresceu em uma família trabalhadora e encontrou na atuação uma forma de expressão que lhe permitia se conectar com os outros. Ela estudou teatro na Universidade Estadual de Grambling, onde aperfeiçoou suas habilidades cênicas. Seu carisma natural e seu domínio do humor a levaram a seguir uma carreira na atuação, longe do padrão tradicional de beleza de Hollywood, mas com uma força que não podia ser ignorada. Eazy é um jovem das ruas. Pode transformar a raiva do seu entorno em um império cultural? Eric Lin Urai, mais conhecido como Eazy, não foi apenas um dos pioneiros do gangsta rap, mas também um visionário que mudou para sempre o rumo do hip hop. Sua vida foi um cruzamento entre controvérsia, inovação e uma tragédia que ainda ressoa na história da música. Eazy nasceu em 7 de setembro de 1964, em Compton, Califórnia. Ele cresceu em uma área marcada pela violência, pobreza e conflito constante com as forças da lei. Desde muito jovem, ele se envolveu com o tráfico de drogas, um caminho que parecia inevitável em seu ambiente. No entanto, o que realmente diferenciava Eazy era sua aguçada inteligência para os negócios e seu ouvido para a música que capturava a crueza das ruas. Lloyd Avery. É possível que alguém passe de representar a violência nas telas a vivê-la até as últimas consequências? A história de Lloyd Avery II é, em muitos aspectos,
um reflexo inquietante de como os limites entre a ficção e a realidade podem se diluir perigosamente. Ele foi uma estrela promissora, com uma estreia impactante, em um dos filmes mais emblemáticos do cinema afro-americano. Mas também foi um jovem que não conseguiu escapar dos demônios que rondavam o mundo que o formou. Lloyd nasceu em 21 de junho de 1969, em Los Angeles, Califórnia, em um bairro próximo a South Central. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele cresceu em um ambiente familiar relativamente estável e estudou em uma escola de ensino médio voltada para as artes. Era carismático, atraente e tinha uma aura de garoto durão que logo chamou a atenção dos produtores de Hollywood. Sam Cooke. Uma voz pode mudar o rumo de uma luta social? Sam Cooke não foi apenas um pioneiro do show moderno, mas também uma das figuras mais corajosas e influentes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sua morte, envolta em mistério, gerou uma onda de perguntas que ainda não encontraram respostas completas. Mas seu legado, inegável e inesquecível, continua ressoando com força toda vez que toca uma nota de A Change Is Gonna Come. Nascido em 22 de janeiro de 1931 em Clarksdale, Mississippi, Sam Cooke cresceu em Chicago em uma família religiosa, sendo filho de um pastor batista. Sua educação musical começou na igreja, onde se destacou como cantor do grupo gospel The Soulstiers. Sua voz, suave, melódica e profundamente emocional, capturou a atenção do público e o posicionou como uma figura de destaque do gospel em nível nacional. Mas foi sua transição para o pop e o soul que marcou um antes e um depois na história da música. No ano de 1957, ele lançou You Send Me, um sucesso que vendeu mais de 1 milhão de cópias e chegou ao primeiro lugar nas paradas da Billboard. A partir desse momento, Cooke acumulou um hit atrás do outro, incluindo Cupid, Chendang de Cadena girando toda a noite e Mundo Maravilhoso. Era Ponte o Mundo Maravilhoso. Ele era a ponte perfeita entre o soul mais profundo e o pop mais acessível, e sua imagem elegante e refinada quebrava os estereótipos raciais dominantes na indústria. No entanto, Cooke não era apenas um cantor solo. Ele era empresário, visionário e ativista. Fundou sua própria gravadora, a Sar Records, e uma editora musical, tornando-se um dos primeiros artistas afro-americanos a controlar os direitos de sua música. Isso lhe deu independência criativa e o transformou em um modelo a ser seguido por gerações futuras. Otis Redding. Uma canção escrita no silêncio pode pressagiar uma despedida eterna? A história de Otis Redding é uma sinfonia interrompida. Uma carreira gloriosa que se apagou no instante em que estava prestes a alcançar sua nota mais alta. O rei do soul do sul, como foi apelidado, possuía uma das vozes mais comoventes do século XX, e seu legado perdura como um eco profundo de emoção, humanidade e perda. Otis Redding Jr. Nasceu em 9 de setembro de 1941, em Dawson, Geórgia, e cresceu na cidade de Macon, no seio de uma família trabalhadora. Desde pequeno, cantava no coral da igreja e aprendeu a tocar piano e guitarra. Aos 15 anos, abandonou a escola para ajudar financeiramente sua família e começou a trabalhar como músico de apoio em pequenas turnês pelo sul dos Estados Unidos. Seu talento vocal era tão poderoso que não demorou a assumir o microfone como figura principal. No ano de 1962, gravou um These Arms of Mine, seu primeiro sucesso, que lhe abriu as portas da lendária gravadora, Stax Records. Lá, desenvolveu sua carreira com um estilo inconfundível, uma mistura de soul, gospel e R&B, carregada de paixão crua. Músicas como Respect, I've Been Loving You Too Long, Try a Little Tenderness e O Mr. Pitful o catapultaram ao estrelato se o Mr. Pitful o catapultou para o estrelato. Ao contrário de muitos cantores de sua época, Otis não precisava de enfeites nem sofisticação. Sua voz nua era suficiente para lotar estádios e estremecer corações. Minnie Riperton.
Será que uma voz pode ser tão etérea a ponto de parecer vir de outro plano? Minnie Riperton possuía um alcance vocal tão incomum que, mesmo hoje, é difícil encontrar algo comparável. Ela alcançava notas tão agudas quanto um sussurro celestial. E, mesmo assim, sua arte ia além da técnica. Cantava com a alma, com a ternura de uma mãe, a força de uma pioneira e a fragilidade de quem conhece a proximidade da morte. Sua história é a de uma joia fugaz, de um talento sem igual que o tempo não conseguiu apagar. Nascida em 8 de novembro de 1947 em Chicago, Illinois, Minnie era a filha mais nova de uma família afro-americana da classe trabalhadora. Seu talento musical se manifestou muito cedo, quando começou a estudar ópera na adolescência, e foi descoberta por um professor que percebeu sua extraordinária capacidade de alcançar registros de apito, uma técnica vocal extremamente rara. Aos 15 anos, Minnie já trabalhava como cantora de estúdio para a Chess Records, uma das gravadoras mais influentes do blues e do soul. Em meados dos anos 60, fez parte do grupo The Rotary Connection, onde explorou gêneros como o rock psicodélico e o soul experimental. No entanto, foi em sua carreira solo que ela realmente encontrou sua identidade. Em 1974, ela lançou Perfect Angel, o álbum que incluía seu maior sucesso, Lovin' You. A música, escrita junto com seu marido Richard Rudolph, foi uma ode à maternidade, dedicada à sua filhinha. A melodia suave, os trinados agudos e a letra carinhosa transformaram em um hino de ternura. Mas, em meio ao sucesso, a tragédia se aproximou. Em 1976, Minnie foi diagnosticada com câncer de mama, em estágio avançado. Ela passou por uma mastectomia e, embora os médicos não lhe dessem mais de 6 meses de vida, ela viveu com a doença por mais 3 anos, gravando, se apresentando e atuando como porta-voz da American Cancer Society. Ela nunca escondeu sua condição. Em entrevistas, falava com honestidade, buscando conscientizar outras mulheres sobre a detecção precoce e a importância de falar abertamente sobre a doença. Em 12 de julho de 1979, Minnie Riperton faleceu aos 31 anos. Seu funeral foi íntimo, mas seu impacto foi universal. Sua filha, Maya Rudolph, que mais tarde se tornaria uma atriz e comediante reconhecida, falou frequentemente sobre o legado de sua mãe, destacando sua coragem, sua doçura e sua arte eterna.